calcule o discriminante da equação e identifique o tipo de raiz que ela representa. O que é discriminante? Como assim o tipo de raiz? Espera aí, tá ligado? Faz o seguinte, dá um pause, tenta fazer, pensa e aí volta que eu vou explicar direitinho isso aqui, passo a passo para você. Então dá um pause e volta que eu vou explicar, vamos lá. Pois bem, discriminante nada mais é do que o valor de delta da equação. Existe um motivo dele chamar discriminante, pode até fazer um vídeo justificando, tá? Mas o discriminante, na verdade, é o valor de delta. E ele tem uma relação muito forte com quantas raízes, ou seja, com quantas soluções uma equação vai ter. Vou explicar como é que funciona, quer ver? Ó? Em primeiro lugar, o coeficiente A aqui é 1, o B é menos 4, o C é menos 5. Então, o delta é o quadrado de B, o quadrado de menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 5. O quadrado de menos 4, todo número negativo elevado a expoente para dar positivo, dá 16. Na multiplicação, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, o valor do delta aqui é 36. E o que esse valor do discriminante tem a ver com as soluções, com as raízes de uma equação? Vou explicar para vocês, quer ver? Pois bem, nós não precisamos calcular os valores de x de uma equação de segundo grau para saber quantas soluções aquela equação vai ter. Se o delta for maior que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes reais diferentes. Por quê? Porque quando eu calculo o valor de x, eu vou somar e subtrair o valor de delta. Então, se o delta é maior que zero, a raiz quadrada vai ser maior que zero também. Então, por exemplo, o delta é 9. Eu vou somar 3 e vou subtrair 3. Eu vou ter duas soluções. Raízes da equação nada mais é que a solução da equação. Eu vou ter duas soluções reais diferentes. Se o delta for igual a zero, o que acontece? A raiz de zero é zero. Então o x eu vou somar com zero, outro x eu vou subtrair com zero. Eu vou ter duas raízes reais iguais, né? Ou uma única raiz também. A gente pode dizer que é uma única solução. Se eu tenho lá x é igual a b mais e menos raiz de zero sobre 2. Eu vou ter 9 sobre 2, somando zero, subtraindo zero, uma solução só. Ou duas soluções reais iguais. E se o delta for menor que zero, na hora que eu for calcular o valor de x, somar e subtrair a raiz quadrada de delta. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Existe no conjunto dos complexos, né? Então é uma outra situação, um outro conjunto numérico que você começa a ver lá no ensino médio. Agora, no conjunto dos reais, não tem raiz quadrada de um número negativo. Então, nesse caso, como o delta é igual a 36, eu posso dizer que seria a alternativa A. A equação tem duas raízes reais diferentes, eu nem preciso calcular, né, essas raízes para saber que isso vai acontecer. Então isso aqui é a relação que a gente tem do discriminante. Um nome parece que assustador, né? Discriminante nada mais é do que o delta e ele tem relação direta com quantas soluções essa equação terá. Sabia dessa? Beleza, então, tá? Eu tenho o exercício 21, tô esperando você aí no 21, beleza? É nós na Mate, simplificando a matemática para você.